Vídeo 28. Daniel, as visões, a cova dos leões e outros eventos incríveis. O livro de Daniel é conhecidíssimo pelas colocações históricas e principalmente pelas visões proféticas que lhes foram reveladas durante o período do cativeiro em Babilônia. Porém, muitos outros fatos interessantes também foram apresentados neste livro. O rei Nabucodonosor ergue uma estátua de ouro com a imagem de um dos seus deuses de adoração, para que fosse adorado por seus súditos. Mas 3 israelitas cativos, Sidraque, Misaque e Abednego, que foram colocados como administradores da província da Babilônia, não se submeteram a tal situação e foram condenados a abrasarem na fornalha. No entanto, após uma súplica deles em oração, um anjo aparece entre as chamas para protegê-los, com a produção de algo que se assemelhava a um vento e que impedia o fogo de queimá-los. Daniel capítulo 3, versículos de 22 a 50. Mas os homens que, por ordem urgente do rei, tinham superaquecido a fornalha e lá jogado Sidraque, Misaque e Abednego, foram mortos pelas chamas. No momento em que eram precipitados na fornalha os 3 jovens amarrados. Ora, estes passeavam dentro das chamas, louvando a Deus e bendizendo o Senhor. Azarias, em pé, bem no meio do fogo, fez a seguinte oração: Sede bendito e louvado, Senhor, Deus de nossos pais, que vosso nome seja glorioso pelos séculos. Mas o anjo do Senhor havia descido com Azarias e seus companheiros à fornalha e afastava o fogo. Fez do centro da fogueira como um lugar onde soprasse uma brisa matinal. O fogo nem mesmo os tocava, nem lhes fazia mal algum, nem lhes causava a menor dor. Esse tipo de proteção já havia sido prometido por Javé em Isaías capítulo 43, versículo 2. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Mas como de fato foi realizado tal efeito? O rei Nabucodonosor observa que há um ser angelical junto aos 3 condenados. Daniel capítulo 3, versículos de 91 a 94. Então Nabucodonosor, admirado, levantou-se precipitadamente, dizendo a seus conselheiros: Não foram 3 homens amarrados que jogamos no fogo? Certamente, majestade, responderam. Pois bem, replicou o rei, eu vejo 4 homens soltos que passeiam impunemente no meio do fogo. O quarto tem a aparência de um filho dos deuses. Os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei, em grupos à volta, verificaram que o fogo não tinha tocado nos corpos desses homens, que nenhum cabelo de suas cabeças tinha sido queimado, que suas vestes não tinham sido estragadas e que eles não traziam nem indício do odor de fogo. O anjo possuía alguma forma de energia que envolvia a todos e os protegiam do calor excessivo da fornalha ardente, ou a explicação para o fato espetacular seria sobrenatural. Ao rei Nabucodonosor, no entanto, seria reservado algo mais específico. Em sonho, o rei tem uma visão estranha. Um anjo, denominado no texto por vigilante, desce do céu aos gritos, determinando uma ordem que vinha dos seus comandantes, os vigilantes, em nome do Altíssimo. O rei Nabucodonosor teria seu espírito humano revertido em um espírito animal, como assim revelou Daniel, ao ser questionado sobre o significado do sonho. Ele se comportaria como um animal selvagem por um período, para servir de exemplo aos homens do poder que Javé exercia sobre os reis da terra, e só retornaria à sua condição humana quando reconhecesse o poder de Javé sobre os homens. Daniel capítulo 4, versículos de 10 a 33. Nas visões de meu espírito, quando no meu leito, vi também um santo vigilante que descia do céu, e começou a gritar com voz possante: Derrubai a árvore, desgalai-a, fazei cair as folhas e dispersai seus frutos, que os animais fujam de debaixo dela, que os pássaros abandonem seus ramos. Entretanto, deixai permanecer na terra o tronco e as raízes, mais atados por correntes de ferro e de bronze.
que seja molhado pelo orvalho do céu e tenha seu quinhão de erva com os animais terrestres, que se mude seu espírito, que em lugar de um espírito humano lhe seja dado um espírito animal, e 7 tempos passem sobre ele. Esta sentença é um decreto dos vigilantes. Esta relação é uma ordem dos santos, a fim de que os vivos saibam que o Altíssimo domina sobre a realeza humana e a confere a quem lhe apraz o poder a ela elevar o mais objeto dos mortais. Eles te expulsarão de entre os homens para te fazer habitar com os animais do campo. Pastarás ervas como os bois e serás molhado pelo orvalho do céu. 7 tempos passarão sobre ti, até que reconheças o domínio do Altíssimo sobre a realeza humana, o qual a confere a quem lhe apraz. No mesmo momento, o oráculo pronunciado sobre Nabucodonosor cumpriu-se. Ele foi expulso dentre os homens e pastou ervas como os bois. Seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu. Seu pelo cresceu como penas de águia e suas unhas como unhas de pássaros. Ao terminar os dias marcados, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos para o céu. A razão voltou-me e eu bendisse o Altíssimo. Louvei, o glorifiquei, aquele que vive eternamente, cuja dominação é perpétua, cujo reino subsiste de idade em idade. Nesse mesmo momento, instante, a razão me foi restituída, com o brilho de minha realeza, minha majestade e meu esplendor. Meus conselheiros e meus nobres vieram procurar-me. Fui reintegrado à frente do meu reino, e meu poder achou-se aumentado. Como Javé enlouqueceu a mente do rei Nabucodonosor de forma temporária. Restabelecido, o rei Nabucodonosor passou a adorar o Deus de Israel. Após a morte do rei Nabucodonosor, assume seu filho, Baltazar. Ele dá uma festa e, ao colocar vinho em vasos de ouro roubados do templo de Jerusalém por seu pai, para servir aos seus convidados, misteriosamente dedos de mãos humanas que surgem do nada começam a escrever palavras em uma parede no Palácio Real. O rei Baltazar oferece riqueza e poder a quem revelasse o significado daquelas palavras. Nenhum de seus sábios, porém, consegue decifrá-las, e então chamam Daniel, que assim descreve o sentido do que se lê. Daniel capítulo 5, versículos de 25 a 30. O texto aqui escrito se lê Mene, Tekel e Perez. Eis o significado dessas palavras. Mene, Deus contou os anos de teu reinado e nele pôs um fim. Tekel, foste pesado na balança e considerado leve demais. Perez, teu reino vai ser dividido e entregue aos medos e persas. Então, por ordem de Baltazar, Daniel foi revestido de púrpura, colocaram-lhe ao pescoço um colar de ouro e publicou-se que ele ocuparia o 3º lugar no governo do reino. Mas nessa mesma noite, Baltazar, rei dos caldeus, foi morto. Foi realmente mais uma maravilha do Senhor, ou os tais vasos de ouro seriam aparelhos de comunicação, como também assim era a Arca da Aliança? Este seria umas espécies de projetores holográficos de mensagens? A imagem desejada foi projetada em uma parede? Dário foi posto na realeza e Daniel era um de seus ministros, porém muitos ministros procuravam derrubá-lo do seu cargo e resolveram acusá-lo de algo. Não encontrando nada que o desabonasse, resolveram então promover uma armadilha onde Daniel fosse pego. Convenceram o rei Dário a aprovar um edito onde quem fosse pego nos próximos 30 dias, orando para outros deuses, além do próprio rei Dário, deveria ser jogado aos leões. Daniel então é pego, orando ao seu Deus, e é entregue ao rei pelos ministros, que cobraram de Dário o cumprimento do edital real. Daniel é posto em uma cova com leões, mas novamente um anjo do Senhor atua para proteger um fiel de Javé. Daniel capítulo 6, versículos de 21 a 23. Quando se aproximou, chamou Daniel com voz cheia de tristeza. Daniel, disse-lhe, servo de Deus vivo, teu Deus que tu adoras com tanta fidelidade, terá podido salvar-te dos leões? Daniel respondeu-lhe, Senhor, vida longa ao rei, meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, porque a seus olhos eu era inocente, e porque contra ti também, ó rei, não cometi falta alguma.
Um ser angelical se faz necessário para que alguma coisa ou algo não atinja de forma fatal ao fiel de Jeová. Esse ser é visível, como podemos comprovar com o relato da fornalha para onde foram enviados o Sidraque, Misaque e o Abdenego, e também dotado de inúmeros e fantásticos poderes que realizam feitos extraordinários. Porém, esses feitos não deveriam estar associados a auxiliares divinos presenciais. A fé deveria ser a motivação da atuação divina em prol dos seus adoradores. Bastaria o pedir de um fiel para que o milagre fosse operado, mas o que percebemos é que, apesar do fiel ser de fato digno da ação divina, o que ocorre é uma atuação real e material de seres poderosos em prol do fiel. O anjo, o vigilante, vai socorrer Sidraque, Misaque e o Abdenego, para de uma forma inexplicada impedir que as chamas o devorem, e da mesma forma entra na cova junto a Daniel, para, também de forma espetacularmente inexplicável, fechar a boca dos leões. Ao saírem da cova, os leões voltam a ter o seu poder assassino retomado. Daniel capítulo 6, versículo 25. Por ordem do rei, mandaram vir então os acusadores de Daniel, que foram jogados na cova dos leões, com suas mulheres e seus filhos. Não haviam tocado o fundo da cova, e já os leões os agarraram e lhes trituraram os ossos. Daniel estava à beira do rio Tigre, quando ocorre um encontro com um estranho ser. Daniel capítulo 10, versículos de 4 a 6. No 24º dia do primeiro mês, encontrava-me à beira do grande rio, o Tigre. Levantando os olhos, vi um homem vestido de linho. Cingia-lhe os rins um cinto de ouro de Ufaz, o nome de um lugar onde se ia buscar ouro. Seu corpo era como crisólito, seu rosto brilhava como relâmpago, seus olhos como tochas ardentes, seus braços e pés tinham aspecto de bronze polido, e sua voz ressoava como o rumor de uma multidão. Provavelmente este é o mesmo ser que apareceu ao profeta Ezequiel no meio dos 4 anjos. Ezequiel capítulo 1, versículos de 5 a 7. Distinguia-se no centro a imagem de 4 seres que aparentavam possuir forma humana. Cada um tinha 4 faces e 4 asas. Suas pernas eram direitas e as plantas de seus pés se assemelhavam às do touro e cintilavam como bronze polido, e o que apareceu para medir o templo de Jerusalém. Ezequiel capítulo 40, versículo 3. Conduzido ao lugar, divisei um homem que parecia ser de bronze. É interessante que este ser só pode ser visto por Daniel, mas os outros que o acompanhavam se encheram de uma sensação de medo. Daniel capítulo 10, versículo 7. Eu, Daniel, era o único a ver essa aparição. Meus companheiros não a viram, mas se apoderou deles um tão grande pavor que fugiram para esconder-se. De alguma forma, aquele que se aproxima deste ser tem suas forças físicas sugadas. Daniel capítulo 10, versículos de 8 a 9. Fiquei, portanto, sozinho a contemplar essa grandiosa aparição. As forças me abandonaram. A tez do meu rosto tornou-se lívida e eu desfaleci. Ouvi então esse homem falar e, ao som de suas palavras, caí desmaiado, com o rosto em terra. O estranho ser então toca-o, devolvendo-lhes suas forças. Daniel capítulo 10, versículos de 10 a 11. Eis, porém, que uma mão me tocou e fez com que me erguesse sobre os joelhos e as palmas das mãos. Daniel, homem de predileção, disse-me ele, presta atenção às palavras que vou dirigir-te. Levanta-te, pois tenho uma mensagem a te confiar. Como me falasse assim, levantei-me tremendo. E em Daniel capítulo 10, versículos de 17 a 18. Como poderia o servo do meu senhor conversar com o seu senhor quando está sem forças e sem fôlego? Então o ser em forma humana tocou-me novamente e me reanimou. O querubim afirma para Daniel que muitos dos reinos terrenos são assessorados por seres celestiais em seus conflitos bélicos. Daniel capítulo 10, versículo 13. O chefe do reino persa resistiu-me durante 21 dias. Porém Miguel, um dos principais chefes, veio em meu socorro. Permanecia assim ao lado dos reis da Pérsia. O interesse destes seres com guerras neste planeta é algo muito estranho. Por que eles intervêm nestes conflitos? Qual a motivação para lutar, literalmente, em defesa de um grupo e não de outro? Quais as razões para a predileção de seres extraterrestres de fora do planeta Terra por determinados grupos étnicos? Daniel capítulo 10, versículos de 20 a 22. Sabes bem,
Prosseguiu ele: por que vim a ti? Vou voltar agora para lutar contra o chefe da Pérsia, e no momento em que eu partir virá o chefe de Javã. Mas antes te farei conhecer o que está escrito no livro da verdade. Contra esses adversários não há ninguém que me defenda, a não ser Miguel, vosso chefe. Os textos judaicos falam dos querubins em seu favor, já os egípcios falam dos seus deuses, e o Mahabharata, hindu, fala de guerras épicas, onde seres alienígenas atuam em campo de batalha em prol de determinados clãs terrenos. O querubim diverge do discurso de que não há outros deuses e até afirma que reis conseguiram conquistas e vitórias em guerras com o auxílio dessas divindades. Depois de pronunciar diversas profecias sobre reis e reinados, sobre quedas e prosperidades desses reinos, o querubim fala sobre Antíoco III, o rei do norte, que não respeitará outros deuses, pois se julgava superior a todos eles. Porém, colocará sua devoção ao deus estranho, ou deus das fortalezas, provavelmente o deus romano, Júpiter, que o ajudará a transpor as muralhas que protegem outros reinos, tornando-o poderoso e rico em terras. Daniel, capítulo 11, versículos 36 a 39. O rei fará então tudo o que desejar. Ele se ensoberbecerá, se elevará no seu orgulho acima de qualquer divindade, proferirá até coisas inauditas contra o Deus dos deuses. Prosperará até que a cólera divina tenha chegado ao seu termo, porque o que está decretado deverá ser executado. Não respeitará nem os deuses de seus antepassados, nem a deusa querida das mulheres, nem divindade alguma. Ele se julgará superior a todos, mas venerará o Deus das fortalezas, do próprio local, um Deus desconhecido de seus antepassados, com ouro, prata, pedras preciosas e joias. Com o auxílio de um Deus estranho, atacará as muralhas das fortalezas. Aos que reconhecerem, multiplicará as honras. Ele lhes conferirá autoridade sobre numerosos vassalos e lhes distribuirá terras em recompensa. O rei Ciro sobe ao poder e Daniel era frequentador das festas e eventos promovidos pelo reino. O rei Ciro era idólatra do deus Bel e questionou Daniel por não adorá-lo também. Daniel disse: não venero o ídolo feito pelas mãos do homem, mas sim o Deus vivo que criou o céu e a terra e que exerce seu poder sobre todo homem. Ciro então respondeu: Bel não te parece ser um Deus vivo? Não vês o que ele come e o que ele bebe todos os dias? Daniel debocha da ingenuidade do rei Ciro. Este Deus é de barro por dentro e de bronze por fora, e ele nunca comeu coisa alguma. Ciro acreditava que o deus Bel realmente consumia todas as coisas ofertadas em seus rituais. Ele não sabia que havia uma passagem secreta por baixo do altar, por onde os sacerdotes e seus familiares entravam na madrugada para se fartarem com tanta comida. O rei Ciro, no entanto, determina uma sentença aos sacerdotes: se não me disserdes quem come essas oferendas, morrereis. Mas se me provardes que é Bel quem as absolve, será Daniel quem morrerá, pois terá blasfemado contra ele. Eles vão ao templo e os sacerdotes propõem lacrar o templo e verificar no dia seguinte se as ofertas foram consumidas. Daniel concorda, porém faz uma proposta: lacrar o templo, mas antes polvilhar o chão deste templo com cinzas. Isso foi feito de forma secreta para que os sacerdotes não soubessem. No dia seguinte, o rei Daniel e os sacerdotes foram ao templo. Constaram que ele estava lacrado pelo selo real, e ao quebrá-lo o rei fica animado, pois toda a oferenda tinha sido consumida. Ciro ficou eufórico e exclamou: Tu és grande, ó Bel, tu não nos enganaste. Daniel, no entanto, revela a farsa ao mostrar para o rei Ciro as pegadas no chão, coberto de cinzas. Eram pegadas de adultos e crianças. Ciro fica irado e ordena que os sacerdotes revelem como a farsa foi executada, e logo em seguida mata-os, junto com os seus familiares. Daniel obteve autorização do rei Ciro para destruir a estátua e o templo de Bel. O rei Ciro, no entanto, também adorava uma criatura que foi denominada de dragão, e questiona Daniel se esse ser também era de bronze e se seria um falso deus. Vamos observar aqui o dragão apenas como um animal exótico para os persas, talvez um grande largato como o dragão de Komodo ou o tejo da América do Sul, que pode atingir até 2 metros de comprimento.
Não há nenhuma possibilidade de, nesta situação, querer atribuir o termo dragão usado neste livro com um ser mitológico. Isso, no entanto, não ocorre em outras passagens, como no livro de Jó. Jó, capítulo 41, versículos de 19 a 21. Lampejos procedem da sua boca, sim, faíscas de fogo escapam das suas narinas, sai fumaça igual a fornalha acesa com juncos. Seu sopro incendeia carvões e até mesmo uma chama sai da sua boca. Daniel desdenha da criatura e propõe ao rei Ciro um desafio. Ele fala que mataria o animal sem usar arma alguma e o rei aceita. Daniel faz uma bola de massa contendo breu, gordura e pelos e cozinhando tudo junto dá para o animal comer ou força-o colocando em sua boca. Isso fez com que o bicho estourasse e morresse. Os súditos do rei Ciro, ao ver essa situação, passam a criticá-lo, afirmando que ele se voltou para os judeus. Entrega-nos Daniel, do contrário nós te mataremos, bem como toda a tua família, gritaram eles. Ciro, se vendo acuado, entrega Daniel aos revoltados, que o jogam na cova dos leões por 7 dias. Esses leões comiam por dia 2 corpos humanos e 2 carneiros, mas foram deixados sem alimento para devorar mais avidamente o Daniel. Mas o incrível novamente acontece. Segue o relato. Daniel, capítulo 14, versículos de 32 a 42. Ora, o profeta Abacuque vivia naquele tempo na Judéia. Acabava de cozinhar um caldo e picava pão dentro dele, em uma panela, para levá-lo aos ceifadores no campo. Mas um anjo do Senhor disse-lhe: leva esta refeição à Babilônia, a Daniel, que se encontra na cova dos leões. Senhor, disse Abacuque, nunca vi Babilônia e não conheço essa cova. Então o anjo, segurando-o pelo alto da cabeça, transportou-o pelos cabelos em um fôlego até a Babilônia em cima da cova. Daniel, Daniel, chamou, toma a refeição que Deus te envia. E Daniel respondeu, ó Deus, vós pensastes em mim, vós não abandonastes os que vos amam. Depois disso, pôs-se a comer, enquanto o anjo do Senhor transportava de volta Abacuque a seu domicílio. Ao 7º dia veio o rei chorar Daniel. Ao acercar-se da cova, porém, olhou para dentro e aí avistou Daniel sentado, e bem alto exclamou, vós sois grande, Senhor Deus de Daniel, não existe outro Deus além de vós. Mandou retirá-lo da cova dos leões e lá jogou todos aqueles que haviam tentado eliminá-lo, os quais foram imediatamente devorados sobre seus olhos. Então disse o rei, que todos os habitantes da terra reverenciem o Deus de Daniel, porque é um Salvador, que opera sinais e prodígios em toda a terra, e salvou Daniel da cova dos leões. Desta vez não é dito se houve ou não a interferência de um anjo, como foi feito na ocasião em que Daniel também foi enviado às covas dos leões pelo rei Dário.